Existe uma forma de moeda mais valiosa que o ouro, mais poderosa do que qualquer transação digital e mais antiga do que o próprio dinheiro. É a moeda que vem antes de toda a criação, antes de uma estrela acender no vazio, antes de uma semente romper o solo e se transformar em uma floresta, antes de um império surgir das cinzas da história, existe um pulso, uma carga concentrada de puro potencial. E essa moeda está dentro de você agora. Ela vibra sob a sua pele. Ela pulsa no seu sangue. A maioria das pessoas vai passar a vida inteira trocando horas por dinheiro, esforço por salário, sacrificando a própria liberdade em troca de segurança, sem nunca perceber que está sentada sobre uma mina de ouro interna que faz milionários parecerem pobres. Elas olham para fora em busca de poder, enquanto a verdadeira fonte permanece adormecida dentro delas. Os antigos alquimistas já falavam sobre isso em seus textos secretos. Eles chamavam de pedra filosofal, a substância lendária capaz de transformar chumbo em ouro puro. Mas quem não entendia, interpretava tudo de forma literal. Achavam que era química, mas não era. Eles estavam falando de você, do seu corpo, da sua energia, da sua força criativa ainda não explorada dentro da sua forma física. Essa força recebeu muitos nomes ao longo da história. Os yogis do Himalaia chamavam de Kundalini, o fogo da serpente adormecido na base da coluna. Os mestres taoístas da China chamavam de Jing, a essência vital, o ouro biológico armazenado no corpo. Sigmund Freud chamou isso de libido. Napoleon Hill chamou simplesmente de energia sexual. Mas no mundo moderno, esse fogo sagrado foi reduzido a algo comum. Foi banalizado, distorcido, transformado em um produto barato, consumido no escuro. Ele é drenado através de telas, através de hábitos impulsivos, através da vergonha, através de liberações inconscientes. E aqui está o segredo que ninguém quer que você entenda. A mesma energia que cria a vida é a única energia capaz de criar riqueza. Você já percebeu que a palavra corrente, currency, vem da ideia de fluxo? Como uma corrente elétrica, como o fluxo de um rio. Dinheiro não é papel, não são números na tela. Dinheiro é energia condensada, é intenção cristalizada, é vontade materializada. E para atrair uma corrente forte de abundância para a sua vida, você precisa primeiro se tornar um recipiente forte o suficiente para sustentar essa energia. Hoje, nós vamos quebrar o silêncio sobre um dos segredos mais ocultos da história. Vamos explorar os corredores escondidos de templos antigos, entender a psicologia das pessoas extremamente ricas e revelar as leis energéticas que governam a realidade. Você vai descobrir por que o seu chakra raiz, o centro biológico ligado à sobrevivência e à sexualidade, está diretamente conectado com o seu dinheiro. E no final, você será guiado por um protocolo alquímico, um sistema usado por mestres místicos e líderes ao longo da história para transformar desejo bruto em realidade material. Isso não é apenas uma explicação, isso é uma iniciação. E quando essa transmissão terminar, você nunca mais vai enxergar o dinheiro, nem o seu próprio corpo, da mesma forma. Mas antes de irmos mais fundo, vamos fazer algo juntos agora. Nós precisamos despertar o corpo. Pare por um momento. Onde você estiver, se puder, feche os olhos. Coloque uma mão na parte inferior do seu abdômen, logo abaixo do umbigo. Esse é o seu centro de energia. Os taoístas chamam isso de Dantian, o mar de energia. Agora, respire lentamente pelo nariz por 5 segundos. Sinta o seu abdômen subir contra a sua mão. Segure por 5 segundos. Sinta a pressão aumentando. Agora, solte o ar lentamente pela boca por 5 segundos. E relaxe completamente. Repita isso 3 vezes. Enquanto você respira, faça uma pergunta para si mesmo. E seja honesto. Quanta energia eu sinto agora? Eu me sinto cheio, vibrante, energizado? Ou estou me sentindo drenado, pesado, confuso? Apenas observe, sem julgamento. Essa consciência é o primeiro passo. A maioria das pessoas passa a vida inteira completamente desconectada do próprio nível de energia. Elas vivem como se fossem máquinas, ignorando os sinais, até que algo quebra.
Agora abra os olhos. Você acabou de ativar a sua consciência. E é exatamente aqui que toda transformação começa, na presença. Vamos continuar. Para entender a riqueza, primeiro você precisa entender o recipiente que a gera, o seu corpo. O corpo humano não é apenas uma máquina biológica. Ele é uma bateria biológica. E como toda bateria, ele tem uma capacidade de carga. Na antiga tradição taoísta, que existe há mais de 5.000 anos, o corpo humano é visto como um recipiente de 3 tesouros, Jing, Qi e Shen. Jing é a sua essência, é o combustível, é a cera da vela. Qi é a sua energia, é a chama, é o movimento. Shen é o seu espírito, é a luz que a vela emite, é a sua consciência. Os taoístas eram muito claros sobre essa hierarquia. Você não pode ter a luz, Shen, se não tiver a chama, Qi. E você não pode ter a chama, se a cera acabar. Ou seja, Jing é a base de tudo. E de onde vem o Jing? Ele está armazenado no sistema reprodutivo. É a sua essência sexual. Os mestres diziam, uma pessoa que desperdiça sua essência criativa não tem ouro na mente, nem magnetismo na presença. Agora, trazendo isso para a sua realidade, o que realmente é energia sexual? Não se trata apenas do ato sexual, isso é só uma pequena parte. Energia sexual é energia de criação, é a matéria-prima da existência, é o impulso de construir, de conquistar, de resolver, de se conectar. Quando essa energia é preservada e circulada, em vez de simplesmente descarregada, algo muito profundo acontece com a sua mente. Você entra em um estado de impulso, você para de esperar permissão, você para de duvidar de si mesmo. Você começa a ocupar espaço. Esse é o fundamento biológico do carisma. Pense na pessoa mais magnética que você conhece. Quando ela entra em um ambiente, algo muda. As pessoas olham, sentem presença, querem estar por perto. Essa pessoa não precisa gritar para ser ouvida. Existe um peso nela, uma gravidade. Isso não é acaso, isso é uma bateria cheia. Agora compare isso com o mundo moderno. Olhe ao seu redor. Você vê pessoas cansadas, olhos apagados, posturas fechadas, pessoas facilmente distraídas, facilmente afetadas, facilmente controladas. Por quê? Porque estão vazias. Estamos vivendo na era do grande vazamento de energia. Nunca foi tão fácil perder sua força vital, e nunca foi tão difícil preservá-la. Agora eu quero que você pense de verdade nisso. Por que a pornografia é gratuita? Por que a busca por validação é incentivada em todas as redes sociais? Por que conteúdos altamente sexualizados estão em todos os lugares? Anúncios, músicas, filmes. Será que é porque querem que você seja feliz? Será que é liberdade? Ou será que uma população energeticamente drenada é uma população mais fácil de controlar? Pense na sensação depois de uma descarga inconsciente de energia, depois de ceder a um impulso, depois de horas buscando validação, depois de se envolver em drama emocional. Como você se sente? Você se sente pronto para construir algo grande? Para criar? Para liderar? Não. Você se sente mais passivo, mais cansado, com uma sensação leve de culpa ou vazio. Você quer dormir, comer qualquer coisa, se esconder. Isso é drenagem de energia em escala. O sistema não precisa te prender com correntes. Ele só precisa te oferecer distrações infinitas que esgotam a sua energia. Se você está constantemente liberando essa tensão, você nunca acumula a força necessária para romper seus limites. Você deixa de ser o criador da sua realidade e se torna apenas uma fonte de energia para o sistema. E isso vai além de pornografia. Nós perdemos energia em relacionamentos tóxicos, buscando validação de quem não se importa, discutindo na internet, se preocupando com coisas que não podemos controlar. Toda vez que você direciona a sua atenção para algo que não serve ao seu propósito mais elevado, você está abrindo um buraco no seu próprio recipiente. Imagine que você está tentando encher uma banheira com água. Você quer que ela transborde. Você quer abundância. Então você abre a torneira, trabalha duro, estuda, testa estratégias novas. Mas existe um problema. O ralo está aberto. Agora preste atenção nisso, porque é exatamente aqui que a maioria das pessoas continua presa
mesmo fazendo tudo certo, porque não adianta você tentar evoluir, trabalhar mais, estudar mais, buscar soluções, se o seu sistema continua vazando energia o tempo todo. É como você acabou de ver, não é falta de esforço, é o ralo aberto. E enquanto esse vazamento continua, nada se sustenta. E é exatamente isso que o livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado, resolve de forma direta. Porque entender que você está perdendo energia já é um passo, mas saber como fechar esse vazamento na prática e transformar essa energia em algo que trabalha a seu favor é o que realmente muda a sua vida. Esse livro pega tudo isso que parece complexo, energia, foco, comportamento, padrões internos, e transforma em um passo a passo simples, claro, que qualquer pessoa consegue aplicar no dia a dia. Não é teoria, é um processo direto para você parar de se sabotar, parar de desperdiçar sua força e começar a usar essa energia para construir a vida que você quer. Se hoje você sente que faz esforço, mas não sai do lugar, que o dinheiro não evolui, que seus relacionamentos não fluem, que sua energia oscila o tempo todo, isso não é falta de capacidade, é vazamento. E o livro mostra exatamente como resolver isso, como fechar esses buracos internos, como recuperar a sua energia e, principalmente, como transformar essa energia em magnetismo real. Magnetismo para atrair dinheiro com mais facilidade. Magnetismo para construir relacionamentos mais fortes e estáveis. Magnetismo para aumentar sua presença, sua clareza e até sua vitalidade. Se você quer parar de perder energia e começar a direcionar isso para crescer de verdade, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior. Porque uma coisa é entender o problema. Outra, completamente diferente, é aplicar o processo e ver sua realidade começar a mudar de verdade. Não importa o quanto você coloque água, tudo escorre. Você fica preso em um ciclo, cansado, se perguntando por que não está avançando. O segredo das pessoas ricas não é que elas têm uma torneira maior, é que elas fecharam o ralo. Agora imagine o contrário. Imagine alguém que decidiu fechar esse vazamento. Alguém que tomou a decisão consciente de recuperar a própria energia. Alguém que acumulou 30, 60, 90 dias de força criativa preservada. O que acontece com essa pessoa? Primeiro, a mente clareia. Aquela sensação de confusão desaparece. O pensamento fica afiado. Depois, a voz muda. Fica mais firme, mais profunda, mais presente. E então, os olhos mudam. Esse é o sinal mais evidente. Os olhos começam a brilhar com uma intensidade diferente. Na medicina chinesa, isso é chamado de Shen, o brilho do espírito. E então, a realidade começa a responder. É aqui que entramos em algo mais profundo. Quando você está cheio de energia, você se torna magnético. O Heart Math Institute demonstrou que o coração humano gera um campo eletromagnético muito mais forte do que o cérebro. E esse campo pode ser medido além do corpo físico. Mas existe um detalhe essencial. A força desse campo depende diretamente do seu nível de energia interna. Quando você está drenado, esse campo se contrai, fica fraco, instável, e você se torna praticamente invisível para oportunidades. Você passa a vibrar na frequência da necessidade, e a realidade responde de forma direta. Ela não te dá o que você quer, ela te devolve aquilo que você é. Se você está em estado de carência, você atrai mais situações que reforçam essa carência. Se você está desesperado, você atrai mais experiências de desespero. Mas quando você está cheio, quando você está transbordando, o seu campo se expande, ele se organiza, ele se torna coerente. Você começa a emitir um sinal claro. Eu estou completo. Eu tenho o suficiente. Eu não dependo. E a realidade responde. Ela te envia recursos, te conecta com pessoas, cria oportunidades. Você para de correr atrás e as coisas começam a vir até você. Isso é ressonância. Semelhante atrai semelhante. Agora vamos fazer um exercício simples para fixar isso. Pense em um momento da sua vida em que você estava completamente drenado. Talvez um término de relacionamento, talvez exausto do trabalho, talvez preso em hábitos ruins.
Lembre de como o seu corpo se sentia, pesado, sem energia, sem clareza. Nesse momento, as coisas fluíam, as oportunidades apareciam, ou parecia que você estava empurrando tudo com esforço. Agora mude essa lembrança. Pense em um momento em que você estava bem, disciplinado, focado em algo que gostava, cuidando de si mesmo. Lembre da sensação, leveza, energia, presença. As coisas pareciam mais fáceis, as respostas apareciam com mais rapidez, as oportunidades surgiam quase sem esforço. Essa diferença não é coincidência. Isso é o funcionamento real da abundância. Esse conhecimento não é novo. Ele só foi escondido. Ao longo da história, esse tipo de informação sempre foi protegida por quem estava no topo, porque eles entendiam algo que a maioria ignora. Energia sexual não serve apenas para a reprodução. Ela serve para a transformação. Napoleon Hill é um exemplo claro disso. O livro Think and Grow Rich criou mais milionários do que qualquer outro. Todo mundo conhece o título, mas quase ninguém realmente leu o capítulo 11. O capítulo 11 se chama O Mistério da Transmutação Sexual. Napoleon Hill não era um místico. Ele era um pesquisador prático. Ele entrevistou os 500 homens mais ricos da sua época: Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, e encontrou um padrão que o surpreendeu profundamente. Ele percebeu que praticamente todos esses homens tinham uma natureza altamente sexual. Eram pessoas de intensidade, de paixão, com uma força interna muito grande. Mas eles não desperdiçavam isso. Eles não dissipavam essa energia em excessos, impulsos ou distrações baratas. Hill escreveu: o desejo sexual é o mais poderoso dos desejos humanos. Quando guiado por esse desejo, o ser humano desenvolve imaginação aguçada, coragem, força de vontade, persistência e uma capacidade criativa que normalmente não acessaria. Ele percebeu algo fundamental. A energia sexual e a energia do sucesso são a mesma coisa. Se você bloqueia uma, você bloqueia a outra. É por isso que o monge e o milionário, muitas vezes, são duas versões da mesma moeda. Ambos aprenderam a controlar os próprios impulsos. Um direciona essa energia para o espiritual, o outro direciona para a criação no mundo físico. Mas a maioria das pessoas vive como escrava desse impulso. E aqui entra um ponto importante. O objetivo não é o celibato. Esse é um erro comum. Celibato é supressão, é bloqueio, e isso gera frustração. O objetivo é transmutação. Transmutar significa mudar a forma, transformar gelo em vapor, transformar chumbo em ouro. No Egito Antigo, os sacerdotes ensinavam isso nas escolas de mistério sob as pirâmides. Os iniciados aprendiam a prática de elevar o Djed. O pilar Djed simbolizava a coluna vertebral. Eles entendiam que o corpo tem dois polos: o inferior, ligado à sobrevivência, ao instinto, à terra, e o superior, ligado à visão, à consciência, ao divino. O trabalho do alquimista é mover a energia de baixo para cima. Quando essa energia fica presa no chakra raiz, ela se manifesta como preocupação constante com sobrevivência. Vida limitada, busca por prazer imediato, medo. É onde a maioria das pessoas vive, mas quando essa mesma energia começa a subir, ela muda de natureza. No plexo solar, vira ambição e força de vontade. No coração, vira conexão e compaixão. Na garganta, vira expressão e influência. No terceiro olho, vira visão e intuição. O verdadeiro criador não trabalha só com as mãos, ele trabalha com visão. Ele enxerga um futuro que ainda não existe e tem o poder de puxar esse futuro para o presente. Esse poder é energia sexual transmutada. Nikola Tesla é um dos maiores exemplos disso. Tesla viveu a maior parte da vida em celibato. Ele dizia que suas invenções vinham como flashes de luz intensa. Ele visualizava máquinas completas na mente, testava mentalmente por semanas e depois construía tudo com precisão absoluta, sem precisar de desenhos. Em uma entrevista, ele disse que evitava relacionamentos porque não podia se desconectar do seu trabalho.
Ele afirmou que nada se compara à sensação de ver uma ideia se materializando com sucesso. Ele estava descrevendo algo que vai além do físico, o êxtase da criação. A maioria das pessoas só conhece o prazer físico. Ele dura poucos segundos, libera tensão e depois vem a queda de energia. Mas o alquimista busca outro tipo de prazer, o prazer da criação, o momento da ideia, da conquista, da realização. Esse tipo de prazer dura muito mais, dias, meses, até anos. E em vez de drenar, ele alimenta. Você não precisa ser Tesla para acessar isso. Não precisa ser monge. Você só precisa entender como o seu próprio sistema funciona. E isso vai ainda mais fundo, porque isso não é apenas filosofia antiga. Isso é o sistema operacional usado pelas pessoas mais poderosas que já passaram por esse mundo. Existe um motivo pelo qual sociedades secretas como a Freemasons e a Rosicrucian Order colocavam esse conhecimento nos níveis mais altos de iniciação, porque quem domina essa energia domina a própria realidade. Existe um motivo pelo qual mestres tântricos na Índia também atuavam como conselheiros de reis. Existe um motivo pelo qual as dinastias mais ricas da história protegiam suas linhagens com tanta precisão. Eles entendiam algo que foi praticamente apagado da educação moderna. O chakra raiz e a sua vida financeira estão profundamente conectados. Deixa eu te explicar isso de forma clara. Na tradição yogi, o corpo humano possui 7 principais centros de energia, conhecidos como chakras. Cada um governa uma área da sua vida. Na base da coluna fica o primeiro deles, o Muladhara, o chakra raiz. A cor dele é vermelha, o elemento é a terra, e a função principal é sobrevivência. É esse centro que pergunta: eu estou seguro? Tenho alimento? Tenho abrigo? Consigo me proteger? E aqui está uma verdade direta que quase ninguém fala. Dinheiro é uma questão de chakra raiz. A sua relação com o dinheiro não é decidida apenas pela sua mente. Ela é decidida no seu corpo, na parte mais instintiva de você, aquela que está constantemente analisando o ambiente em busca de ameaças. Quando o seu chakra raiz está bloqueado, fraco ou perdendo energia, você entra em um estado de escassez. Você segura, você entra em pânico, você toma decisões baseadas no medo. E nesse estado, é praticamente impossível atrair abundância, porque o seu sistema inteiro está emitindo um sinal claro. Não tem o suficiente, mas quando esse centro está forte, ativo, cheio de energia, algo muda completamente. Você passa a agir com segurança, você confia mais, você se expande, você toma decisões com mais clareza e a abundância começa a fluir, porque o seu corpo está dizendo: eu estou seguro, eu estou sustentado, eu tenho mais do que preciso. Agora vem a parte mais interessante. O chakra raiz também é o centro da energia sexual. A Kundalini permanece ali, adormecida, enrolada na base da coluna, esperando ser ativada. Ou seja, o mesmo centro que controla a sua sobrevivência, controla a sua sexualidade. Isso não é coincidência. Pensa comigo, qual é a função biológica do sexo? Criar vida, garantir a continuidade da espécie, expandir a existência. Sexo é sobrevivência. E no mundo moderno, dinheiro também é sobrevivência. É o recurso que determina se você come ou não, se você tem onde morar, se você vive com liberdade ou apenas sobrevive. Então, quando você desperdiça essa energia de forma inconsciente, você está enviando um sinal direto para o seu sistema. Minha energia não tem valor. Eu posso desperdiçar minha força. Eu não preciso lutar para crescer. E o seu corpo responde. Ele reduz o impulso. Ele para de buscar. Ele entra em um estado mais passivo. Mas quando você começa a preservar e direcionar essa energia, o sinal muda completamente. Minha energia é valiosa. Eu sou um criador. Eu estou aqui para construir. E nesse momento, algo desperta. O chakra raiz reage, como se fosse um sistema sendo ligado novamente, como se uma força estivesse sendo ativada, e essa energia começa a emitir algo diferente. Força,
presença, valor. E a realidade começa a responder a isso. As coisas começam a se alinhar, as oportunidades aparecem, as pessoas reagem de outra forma, porque você mudou o sinal. Agora deixa eu te dar um exemplo mais moderno disso. Steve Jobs, o homem que construiu a Apple e transformou a empresa em um dos maiores impérios do mundo moderno. Existem histórias que raramente aparecem nas biografias tradicionais, mas que dizem que Steve Jobs praticava longos períodos de abstinência sexual. Ele passou cerca de 7 meses na Índia estudando com yogis e mestres zen. Meditava de forma intensa, fazia jejum e, segundo pessoas próximas, entendia profundamente o poder da disciplina e do autocontrole. Jobs disse certa vez que decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. E isso não era apenas sobre produtos ou negócios, era sobre energia. Ele tinha uma capacidade quase incomum de visualizar o futuro, de enxergar coisas que ainda não existiam e de moldar a realidade em torno dessa visão. Isso está ligado à ativação da percepção mais elevada, mas essa percepção não se sustenta se a base estiver vazia. Não se constrói algo grande sobre uma fundação fraca. Outro exemplo é John D. Rockefeller, o primeiro bilionário da história dos Estados Unidos. Ele levava uma vida extremamente disciplinada, não bebia, não fumava e seguia princípios rígidos. Em uma de suas frases mais conhecidas, disse que preferia ganhar uma pequena porcentagem sobre o esforço de muitas pessoas do que depender apenas do próprio esforço. Isso mostra uma mentalidade baseada em alavancagem, em multiplicação e em direcionamento inteligente da energia para sistemas que continuam produzindo resultados mesmo quando ele não está presente. Rockefeller não corria atrás de dinheiro, ele construía estruturas que geravam dinheiro, e a base disso era o domínio sobre si mesmo. Agora compare isso com o cenário atual. Muitas pessoas estão esgotadas, dispersas, sempre buscando estímulos rápidos, gastando energia em excesso com distrações constantes, conteúdos sem fim e hábitos impulsivos. Trabalham por horas e mais horas, mas continuam sem sair do lugar. Isso acontece porque estão tentando avançar sem perceber que estão perdendo energia o tempo todo. É como tentar encher algo sem parar de desperdiçar o que já tem. Na tradição taoísta existe um ensinamento simples. Jing se transforma em Shi e Shi se transforma em Shen. Em outras palavras, a essência se transforma em energia e a energia se transforma em consciência e presença. Mas esse processo não pode ser ignorado, não existe atalho. Se a sua base estiver fraca, o restante também estará. E quando isso acontece, a pessoa perde força, presença e impacto. Ela não chama a atenção, não influencia, não se destaca. Por outro lado, quando alguém está com essa energia bem direcionada, algo diferente acontece. A presença muda, a forma como fala muda, as decisões ficam mais firmes, as oportunidades começam a surgir com mais facilidade. As pessoas percebem isso, mesmo sem entender exatamente o motivo. Não é sorte, é resultado de um estado interno mais forte e organizado. Existe ainda um ponto mais profundo nisso tudo. Esse tipo de conhecimento foi pouco difundido ao longo do tempo porque está ligado à autonomia. Uma pessoa com energia, foco e clareza não aceita qualquer situação. Ela escolhe melhor, decide melhor, constrói melhor. Ao longo da história, sociedades sempre encontraram formas de manter as pessoas ocupadas, distraídas ou dependentes, porque isso reduz a capacidade de questionar e de criar algo próprio. Se você observar, quando alguém está sem energia, aceita qualquer condição. Mas quando alguém está forte internamente, começa a agir de outra forma. Não aceita qualquer caminho, começa a construir o próprio. Então a pergunta é simples. Você vai continuar no automático, reagindo a estímulos e distrações, ou vai assumir o controle da própria energia? Porque a verdade é que essa mesma força que cria uma vida também pode ser usada para construir projetos, ideias, negócios e impacto no mundo. Mas isso só acontece quando você para de desperdiçar essa energia. Agora vamos dar mais um passo e olhar para isso sob outra perspectiva. Vivemos em um universo baseado em energia. Tudo vibra em diferentes níveis. Uma pedra é energia em um ritmo mais lento. A luz é energia em um ritmo mais rápido. Os seus pensamentos também são energia.
E o dinheiro também é energia. A mecânica quântica mostra algo profundo. A observação colapsa a realidade. Em termos simples, onde você coloca a sua atenção determina aquilo que se torna real. No famoso experimento da dupla fenda, os cientistas perceberam que partículas subatômicas se comportam como ondas, existindo em infinitas possibilidades, até o momento em que são observadas. Quando isso acontece, elas se fixam em uma única realidade. Isso indica que a consciência influencia diretamente a matéria. Agora traga isso para a sua vida financeira. Se você vive em um estado de esgotamento, você está operando na frequência do medo. Você olha para sua conta bancária com tensão no corpo. Dorme preocupado com contas. Compara-se com quem tem mais. Ao observar sua vida através da escassez, você está reforçando essa realidade, está mantendo esse padrão ativo. Mas quando você sustenta a atenção na abundância, não como desejo, mas como uma sensação real, você começa a mudar esse padrão. E aqui entra um ponto essencial. Você não pode enganar esse processo. Não adianta repetir frases o dia inteiro se o seu corpo está transmitindo o contrário. A realidade não responde às palavras. Responde ao estado interno. E a energia mais intensa que você possui é justamente a energia criativa. Ela amplifica tudo. Amplifica a emoção, foco, intenção. Pesquisas como as de Joe Dispenza mostram que quando você combina um pensamento claro com uma emoção elevada, você cria um novo padrão energético. Esse padrão começa a influenciar sua experiência. E quando essa emoção é intensa, o impacto é ainda maior. É por isso que esse processo não é apenas mental. Ele precisa ser vivido, precisa ser direcionado, porque energia acumulada sem direção vira frustração, mas energia direcionada vira criação. Por isso, o processo precisa ser prático. Ele pode ser dividido em 3 fases simples: conter, movimentar e direcionar. A primeira fase é conter, é parar de desperdiçar energia, é tomar consciência dos hábitos que drenam sua força e decidir interrompê-los. No início, isso gera desconforto. Surge inquietação, vontade, impulso. Mas esse desconforto não é um problema. É energia se acumulando. É potência sendo construída. A maioria das pessoas nunca sustenta esse processo, porque alivia a tensão no primeiro sinal de desconforto. E é exatamente por isso que permanecem no mesmo nível. A segunda fase é movimentar. Energia parada se transforma em pressão, e pressão sem direção vira irritação. Por isso, é necessário conduzir essa energia, através da respiração, da atenção, do foco no corpo. Ao fazer isso, você começa a transformar essa força em clareza mental, em presença, em intensidade consciente. A terceira fase é direcionar, e essa é a parte que mais gente ignora. Não basta sentir energia, é preciso usar. Logo após gerar esse estado, você precisa agir. Fazer aquilo que realmente move sua vida, resolver o que está sendo adiado, criar, produzir, executar. A ação feita nesse estado tem um impacto completamente diferente. Ela flui mais, ela conecta mais, ela gera resultado com menos desgaste. Quando esse processo se repete, algo começa a mudar. Pequenos ajustes começam a acontecer, situações começam a se reorganizar, pessoas surgem, caminhos aparecem, não como algo místico, mas como consequência de um estado interno diferente. A verdade é simples. Você não está apenas reagindo à vida. Você está influenciando a forma como ela se organiza ao seu redor. E isso exige uma decisão. Porque o mundo está cheio de distrações que consomem sua atenção e sua energia. Escolher um caminho mais consciente é, de certa forma, sair desse padrão automático. Essa força já existe dentro de você. Sempre existiu. A pergunta é: você vai continuar deixando ela se dispersar? Ou vai começar a usá-la de forma consciente? Antes de encerrar, faça algo prático. Pense em uma coisa que você pode parar de fazer hoje, algo que está drenando sua energia. E pense em uma ação concreta que você pode tomar nas próximas 24 horas para avançar naquilo que realmente importa. Escreva isso. Deixe claro, porque quando você define isso com intenção, você começa a mudar a forma como age. A escolha está nas suas mãos.